Obviamente, jovens, eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã chuvosa de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Coisa boa que tá chovendo, né? Tá frio, eu gosto de frio. Tomara que não neve, porque eu não quero tanto frio assim. Mas frio é bom, né? Frio é gostoso. Muito bom, muito bom. E chovendo, melhor ainda, né? Eu tenho alguns grupos de WhatsApp dos colegas da graduação e alguns deles estavam pesquisando. Essas chuvas, elas não aumentaram assim o nível dos nossos reservatórios, mas já umedeceram a terra. Então agora as próximas chuvas a tendência é começar a estocar um pouquinho de água aí. Já que a gente não estocou vento, vamos estocar água, não é verdade? Brincadeiras à parte, jovens. Seguinte, nossos reservatórios estão em média 5 metros abaixo do nível esperado, né? Do nível médio, aí, normal, digamos assim. E essas chuvas aumentaram aí em torno de 20 centímetros. Então, nem chega a ser considerado um aumento, porque a hora que estia, né, e esquenta, a terra já acaba absorvendo essa água. Mas, para chegar nos 5 metros, tem que passar primeiro pelos 20 centímetros, na verdade. Então, já estamos engatilhando para esse caminho aí. Deus queira que continue chovendo bastante, não ao ponto de estragar as coisas das pessoas, mas que chova bastante, na verdade, para que nossos reservatórios tenham água, porque o rodízio está judiando, né, jovens? Um dia tem água, outro dia já acaba, ali fica um dia sem água e volta água, outro dia já acaba de novo. É uma loucura. Se for para 48 horas sem água, imagina só, vai ser uma doideira só. Mas seguimos economizando água, não é verdade, jovens? Tomando banhos rápidos, não é verdade? Eu sei que é triste desligar o chuveiro para se ensaboar no inverno, mas é importante, jovenzinhos, é bastante importante, tá bom? Vamos ao que interessa. Sei que vocês estão ansiosos para falar de física, não estão? Estão sim, muito ansiosos. Eu vou compartilhar minha tela com os senhores. Aqui. E vou esconder minha cara feiosa aqui. Beleza. Jovenzinhos, semana passada nós começamos a falar sobre capacitores, tá bom? E eu cheguei a falar da função do capacitor para vocês, e nós chegamos até a equação do capacitor, que era a equação do QQ. Lembram quando fala de capacitor? QQ. Então vamos relembrar as partes principais aí para nós podermos darmos sequência. Capacitores. Então, jovens, qual que era a função do capacitor? Armazenar carga ou armazenar energia. Nós podíamos dizer o seguinte, que a carga armazenada no capacitor era a sua capacitância vezes a diferença de potencial nos terminais desse capacitor. Então, daí que vinha essa tal da equação do QQ, carga armazenada, capacitância, vezes a diferença de potencial. Jovenzinhos, qual que é a unidade de carga no sistema internacional? Coulomb. Qual é a unidade de capacitância? Farad, ou Faraday, ou Farad, vai depender da pronúncia de cada um. E a unidade de diferença de potencial é volt, tá bom? Então, Coulomb, Faraday e volt. Essas são as unidades de medida, respectivamente, para cada uma dessas grandezas, beleza? Volt e Coulomb não é novidade para nós, acho que a novidade está aqui, né? No Faraday, que vai ser essa razão entre carga e diferença de potencial. Quando nós vamos pensar em capacitores, é muito comum, jovens, aparecerem submúltiplos desses capacitores. Então, por exemplo, assim, deixa eu pegar o preto que é melhor. Microfaraday, nanofaraday, picofaraday e femtofaraday. O femtofaraday não é tão comum, não vou colocar. Então, esses três são os mais comuns, jovenzinhos. O prefixo micro é 10 a menos 6, esse já aparecia bastante lá nas cargas, né? O nano, 10 a menos 9. Eu acho que o mais novo aí é o picofaraday, que é 10 a menos 12 Faraday.
Beleza? Então, aí estão as 3 subdivisões mais comuns que a gente pode acabar encontrando. Legal? Jovens, eu falei para vocês que esse capacitor tem a função de armazenar carga ou energia. Se eu penso em termos de carga, está aqui a equação que me permite calcular essa carga armazenada. E como que eu posso calcular a energia armazenada? Energia eu vou chamar assim, ó, EN, jovens. Por quê? Só o E pode confundir com o E do campo elétrico, tá bom? Então, vou usar o EN para lembrar que é energia. Então, nós podemos dizer que essa energia ela vai ser a carga armazenada vezes a diferença de potencial dividido por 2. Q vezes U sobre 2. É uma possibilidade. Se você pega aqui, ó, carga, que é C vezes U, e substitui aqui, você chega em outra equação para energia, que eu acho que é a mais fácil de lembrar. Q² sobre 2. E por último, jovens, mas não menos importante, se você substituir aqui o U, pega, né, o C, passa dividindo e substitui o U aqui, nós ainda podemos escrever que essa capacitância vai ser carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Então, estão aí 3 equações possíveis para a sua análise, jovens, de energia armazenada nesse capacitor. Se quiserem perguntar, podem perguntar, jovens, via áudio, via chat, não tem problema não. Então tá aí. Tem essas 3 equações. Meu Deus, professor, qual delas eu uso? Ó, usa a que você quiser, jovem. Qualquer uma delas é válida. Se o exercício te fornece carga e tensão, você usa a primeira. Se ele fornece capacitância e tensão, usa a segunda. Se ele fornece carga e capacitância, usa a terceira. Então, fica a seu critério qual das 3 equações aqui você prefere utilizar. Beleza? E se nós formos fazer uma análise gráfica dessa energia? Então, análise gráfica para energia. Eu vou colocar aqui a nossa análise, ó. Energia no eixo vertical. E a diferença de potencial aqui, volt. Perdão, energia não, a carga armazenada no eixo vertical e a diferença de potencial em volt. Alguém ia perguntar alguma coisa, jovens? Não? Tá. Então, pensem comigo o seguinte. Quando a diferença de potencial é 0, a energia armazenada é 0. E a carga também. Quando eu vou aumentando a minha diferença de potencial, ó, aumenta a DDP, eu aumento a quantidade de carga que está sendo armazenada nesse sistema. Beleza? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Que o gráfico da dependência da carga em função da DDP, ela é uma reta. Está aqui, é uma equação do primeiro grau. Então, o gráfico Q em função de U é uma reta. Beleza? E aí, jovenzinhos, essa área que se forma abaixo dessa reta, ela vai ter um significado físico para nós. Como já aconteceu em várias coisas que vocês estudaram em física, certo? Essa área, ela vai ser numericamente igual à energia. Numericamente igual à energia armazenada. Isso aqui é importante, tá, jovens? Porque às vezes o exercício, ele é totalmente teórico, não tem conta nenhuma para você fazer. E ele pede alguma análise da energia. E aí ele dá o gráfico da carga em função da DDP. E só olhando para o gráfico, você já sabe dizer se essa energia é maior que um determinado valor ou menor que outro valor
que ele pede de comparação nas alternativas. Então, é bastante importante lembrar desse detalhezinho aqui, ó. Beleza? E aí, jovenzinhos, se vocês pararem para pensar com o tio Everton aqui, nós temos um triângulo. Como que nós calculamos a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então, nós podemos escrever que essa energia vai ser a base, que é U, vezes a altura, que é a carga. Então, carga vezes a altura, dividido por 2. Olha que bacana, olha que legal. É a equaçãozinha que eu tinha escrito lá para vocês, que representa a energia. Então, está aí a relação. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Lá, pergunta. Você tá com frio? Muito, muito frio. Muito frio. Fazia alguns dias que eu não sentia mais frio. Eu tinha comprado uma pantufinha. Nossa, o pé ficava bem quentinho. Mas hoje, mesmo de pantufinha, meu pé tá muito gelado. Eu tô enrolado nas cobertas e ainda assim, tá muito gelado meu pé. Faz parte da vida, né? Mas eu gosto de frio, não me incomoda muito, não. Posso pegar uma nova lousa, jovens, ou estão anotando ainda? 3 segundos. Você foi. Tcharam! Aí, jovens, eu disse para vocês que o capacitor ele era o quê? Ele era um dispositivo que nós colocávamos no circuito elétrico e ele era de 2 placas planas e paralelas e que no meio dessas 2 placas planas e paralelas aqui, nós temos um material isolante. Então, isso que eu estou pintando de azulzinho claro aqui, ó, vai ser o material isolante. O que pode ser o material isolante, jovenzinhos? Pode ser porcelana, pode ser borracha, pode ser um acrílico, pode ser um vidro, pode ser o próprio ar, pode ser o vácuo, enfim. É algum material isolante que nós temos aqui no meio. Beleza? E essas 2 plaquinhas, jovens, elas têm uma certa distância de separação entre elas. E essa placa, ela tem uma certa área. As 2 placas têm a mesma área. E esse material que está aqui dentro, ó, ele tem uma certa resistividade. Espera aí, professor, vamos com calma. O que é resistividade? Pense o seguinte, esse desenho que eu fiz aqui, esse capacitor, se eu coloco essa matéria azul como vidro, ele vai ter uma capacitância. Se eu tiro o vidro e coloco exatamente o mesmo volume, só que de borracha, ele vai ter outra capacitância. E se for de vidro, outra capacitância. Por quê? Cada material tem uma resistividade diferente. Beleza? Cada um dificulta a passagem de corrente numa proporção diferente. Beleza? Lembram quando nós estudamos a resistência elétrica, que nós falávamos da resistividade do material? É essa mesma ideia que a gente vai ter aqui. Beleza? Ele tem uma dificuldade a passagem da corrente, da carga elétrica. E a gente pode pensar também, jovens, no contraponto, que é a permissividade. O que vai ser essa permissividade? Que é esse E. É o oposto da resistividade. É o quão fácil é passar essas cargas no meio desse material isolante. Então, eu posso pensar em termos de resistividade ou de permissividade. Porém, a equação que vai nos orientar para a capacitância do capacitor em função das propriedades geométricas, ela vai ser escrita em função dessa permissividade. Então, como que eu posso determinar a capacitância a partir dessas informações? Nós vamos dizer que a permissividade desse material isolante tem a... Depois eu falo mais sobre ela. Vezes essa área dessa placa dividido pela distância D
de separação entre as duas placas. Beleza? Essa equaçãozinha, jovens, te permite também calcular a capacitância. Só que na equação, lá na equação do QQ, né? Se você isola a capacitância, ó, ela é Q sobre U. Você tem uma carga armazenada e uma diferença de potencial. Se o capacitor está fora do circuito, não tem carga armazenada, nem DDP nos seus terminais. Mas você continua tendo um dispositivo que armazena a carga. Como é que você pode calcular essa capacitância? Com as propriedades geométricas dele, tá bom? Permissividade, área e distância que separa as placas. Quanto maior for a distância, menor a capacidade de armazenamento. Quanto maior for essa área dessas placas, maior a área, maior também vai ser a capacitância. Beleza? Jovens, como que nós calculamos esse E? Ele tem uma equação que é essa aqui, ó. 1 sobre 4 vezes π vezes a constante K. Jovens, normalmente nós vamos trabalhar com o E0. Normalmente nós vamos trabalhar com o E0, tá bom? E o E0, ele vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. 8,85 vezes 10 a menos 12. Quando que nós vamos usar esse valor, jovenzinhos? Quando nós temos o ar ou o vácuo, beleza? Então, se ele fala que no meio das duas plaquinhas você tem ar ou vácuo, é o ε0 que você usa. 8,85 vezes 10 a menos 12. Se for outro material, jovenzinhos, aí ele vai ter que fornecer para você o valor da constante K desse material. Se vocês olharem na tabelinha da página 31, ó, o dielétrico do ar tem o K 1,006. A gente arredonda para 1. Por isso que eu posso falar que eu uso esse valor para ar ou vácuo. Aí, ó, papel. Você vai ter que fazer essa conta dividindo aqui, ó, o K, que é o 3,5. Água destilada, 80,4. Vidro varia de 4 a 10. Mas, jovens, vou ser bem sincero com vocês. Raríssimas vezes, você vai ter um meio aqui que não é o ar ou o vácuo, tá bom? E quando não é, geralmente ele já fornece o valor do epsilon pronto para você. Considere a permissividade do ar, perdão, o ar a gente já sabe de cabeça. Considere a permissividade do vidro igual a 6 vezes 10 na menos 12, por exemplo. Ele vai fornecer para você esse valor, tá bom? Na maioria das vezes. Mas, jovens, vou ser sincero de novo. Raramente o exercício pede a interpretação numérica para você a partir dessa equação. E raramente é um material diferente de ar ou vácuo, ou seja, é o raro do raro, jovenzinhos. É pouquíssimo comum. O Enem e os vestibulares em geral, eles focam na interpretação dessa equação no sentido de você entender como que essa distância interfere na capacidade de armazenamento e como que essa área interfere na capacidade de armazenamento. Poucas discussões se estabelecem a partir desse material isolante que está aqui no meio, porque normalmente é o ar ou o vácuo e aí você já tem o valor tabelado, beleza? Então, sim, é importante vocês saberem que existe a possibilidade, tem uma equaçãozinha que te permite calcular esse valor, mas raras vezes vocês vão encontrar. Talvez os exercícios tenham um exercício específico montado para fazer você usar essa equação e treinar um pouquinho, tá? Mas é bem pouco comum. Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos para o professor Everton. Vai lá. Prof, eles vão dar esse valor 8,85? Então, normalmente eles fornecem, mas já encontrei exercícios que eles não forneciam. A pessoa precisava lembrar de cabeça, tá? São raras vezes, mas já encontrei, tanto no vestibular, no Enem não, no Enem quando precisa eles fornecem, mas raramente o Enem entra nessa discussão específica do número. O Enem fica mais na discussão teórica da equação, tá? Mas os vestibulares em geral fornecem, mas um ou outro às vezes acaba ocultando esse valor, tá bom?
chato, né? Ter que ficar decorando constante. Eu acho muito chato, mas, Sim. felizmente. Mais perguntinhas? Mandem, jovens. Vamos lá. Suave? Então, agora eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. O capacitor, ele é um dispositivo, assim como o resistor. Você pode pegar o capacitor na tua mão, tem um capacitor ali na sua mão, e você pode pegar e colocar ele num circuito. Inclusive, quando você olha aqueles circuitinhos que tem aquelas plaquinhas verdes, tem um monte de dispositivo colocado ali. Vários daqueles dispositivos, jovens, são capacitores. Então, o que pode acontecer? Eu posso ligar vários capacitores no mesmo circuito. E aí, a forma como eu ligo esses capacitores vai interferir no funcionamento do sistema. Mais capacitores pode armazenar mais carga? Pode armazenar menos carga? Depende do quê? Da forma como esses capacitores estão ligados no circuito. A gente vai conversar um pouquinho sobre associação em série e associação em paralelo de capacitores. Nós fizemos uma discussão assim quando falamos de resistores. Agora é a mesma discussão, mas com outro dispositivo, os capacitores. Beleza? Então, vamos lá. Olha o trem. Então vamos lá, jovens. Primeira associação que nós vamos ter, que nós vamos pensar, é a associação em série. Sei que vocês são bichão, tão ligadaços, que na associação em série, ó, vai ter um dispositivo ligado na sequência do outro. Então, vou pensar nesses três capacitores aqui. Vou chamar esse de capacitor 1, esse de capacitor 2 e esse de capacitor 3. Jovens, eu tenho uma certa quantidade de carga aqui no ponto A e quero que essa carga chegue aqui no ponto B. Nossa, mas que trem barulhento que não para nunca. O que eu preciso estabelecer entre os pontos A e B para que a carga saia do ponto A e realmente chegue aqui no ponto B, jovens? O que eu preciso estabelecer aqui? DTP? DDP, tensão, diferença de potencial. Muito bem. Quando eu estabeleço a DDP, a carga sai do ponto A e vai lá para o ponto B. Então, essa carga chega aqui, ela passa pelo capacitor 1, passa pelo capacitor 2, passa pelo capacitor 3 e chega no ponto B. Lógico que isso não é contínuo. A carga vai ficando armazenada, de repente ela passa para cá. Vai ficando armazenada, passa para cá. Vai ficando armazenada, passou para cá. Então, isso não é um movimento contínuo, ele vai acontecendo de forma picada ao longo do teu sistema, tá bom? Mas, sim, a mesma carga vai passar por todos os capacitores. Então, o que eu posso dizer? Que a carga total do circuito, ela passa pelo capacitor 1, ela passa pelo capacitor 2, passa pelo 3 e assim por diante. Quantos forem os capacitores associados? Por isso, eu posso dizer, então, que na associação em série, a carga vai ser constante. Beleza? Agora, pensem comigo. A diferença de potencial total, eu tenho que estabelecer para que a carga saia de A e chegue em B. Mas antes de chegar em B, ela tem que sair do A e chegar nesse ponto entre o capacitor 2 e 3. E antes de chegar no 2 e 3, ela tem que chegar aqui nesse ponto que está entre o 1 e o 2. Então, eu tenho que ter diferença de potencial estabelecida entre os terminais de cada capacitor separadamente também. Então, vai ter uma DDP1 para o capacitor 1, uma DDP2 para o capacitor 2 e uma DDP3 para o capacitor 3. Então, a diferença de potencial total, ela se divide para cada um desses capacitores. Então, eu posso falar que a minha tensão total, ela vai ser o quê? A soma da tensão, a soma da diferença de potencial de cada um dos capacitores que compõem esse circuito, quantos forem os capacitores associados.
Belezinha? E qual que é a função do capacitor mesmo, jovens? Armazenar cargas elétricas. Isso aí. Armazenar cargas ou armazenar energia. E aí, como que vai ser a capacidade de armazenamento de cargas na associação em série, jovens? Aqui fica trocado em relação aos resistores. 1 sobre a capacitância equivalente é 1 sobre a capacitância do 1, mais 1 sobre a capacitância do 2, mais 1 sobre a capacitância do 3, e assim por diante, quantos forem os capacitores associados nesse circuito. Beleza? Jovens, aquelas relações que nós tínhamos para a associação de resistores em paralelo, que tinha esse formato de equação, são válidas aqui também. Se eu tiver só 2 capacitores, eu posso falar que a capacitância total é C1 vezes C2 por C1 mais C2, que é o que nós chamamos de regra do produto pela soma. Se todos os capacitores ligados forem iguais, eu posso falar que a capacitância equivalente é o valor do capacitor que repete dividido pelo número de vezes que repete. Então, para fazer esse cálculo de capacitância, nós temos essas 3 opções. Essa última só é válida para capacitores iguais. Aqui, se forem só 2. E aí, se forem mais que 2, aí você tem que apelar para a soma dos inversos. Beleza? Então, toda essa interpretação aí, jovenzinhos, foi só para capacitores associados em série. Pensando agora na associação em paralelo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, jovens, tem aí no livro, página 33 e 34, tá bom? Então, estou indo meio rapidinho, estou apagando aqui, mas depois vocês conseguem pegar aí no livro. Pensando na associação agora em paralelo. É para ter todo mundo o mesmo comprimento aqui, tá, jovens? A gente faz meio rapidinho, às vezes fica um comprimento um pouquinho diferente. Esse aqui é uma diferença de potencial mesmo, tá bom? Então, aqui eu tenho uma DDP. Aí, aqui eu tenho um capacitor 1, capacitor 2 e capacitor 3. Beleza? Então, tá aí uma associação em paralelo. Jovens, o que vai acontecer aqui? A carga que sai dessa placa positiva da DDP, quando chega nesse ponto, ela divide. Parte da carga passa pelo capacitor 1, parte da carga passa pelo 2, parte da carga passa pelo 3. E depois elas todas se juntam aqui de novo e fecham o circuito elétrico. Então, eu sei que a carga total desse sistema, ela se divide entre a carga do capacitor 1, a do 2, a do 3 e assim por diante. Quantos forem os capacitores associados nesse circuito elétrico. Legal? E agora, jovens, todos esses capacitores aqui, eles estão ligados em paralelo. Então, está todo mundo submetido a DDP. Porque eu tenho, vamos supor, um potencial A e um potencial B. Todos esses lados dos capacitores estão ligados ao B. Todos esses lados dos capacitores estão ligados ao A. Então, a diferença de potencial total do meu circuito é igual à diferença de potencial de cada um desses capacitores da minha associação em paralelo. Então, eu falo agora que na associação em paralelo é a minha tensão que vai ser constante. Fechou? E por último, mas não menos importante, qual que é a função do capacitor no circuito elétrico? A função dele é armazenar cargas ou armazenar energia. Então, eu posso falar que esse conjunto, nessa forma como está aí,
tem uma capacidade máxima de armazenamento. E para os capacitores, jovenzinhos, em paralelo, essa capacidade é a soma da capacidade de armazenamento de cada capacitor. Quantos forem os capacitores associados. Então, aqui no paralelo, você soma para ter a capacitância. Na série, você soma os inversos. Beleza? Isso pensando nos capacitores. Tá bom? É novo, mas eu acho que o raciocínio não é tão novo assim. Então, acho que fica mais fácil para poder acompanhar, certo? Até aí, gatinhos e gatinhas, questionem, perguntem, argumentem. Por que é assim, por que não é, de onde vai, para onde vou, quem sou eu. De onde vim, para onde vou. Suaveira, tranquilidade, jovenzinhos? Aí é bonito, aí eu dou valor. Então, nós vamos encerrar, jovens, novo, falando sobre o circuito RC. Jovens, circuito RC é o quê? Circuito que tem resistência e que tem capacitores. Jovens, só circuitos RC dá para a gente ficar discutindo por umas 3, 4 aulas, em termos de carga, descarga e assim por diante. Mas nós não temos tempo para fazer isso. Então, eu vou fazer uma breve explicação do que vai acontecer. Num circuito RC, jovens, o ramo que tem o capacitor ramo com capacitor está sem corrente elétrica. Ou seja, não passa corrente elétrica no capacitor, jovens. Porque o capacitor, ele bloqueia a passagem da carga, ele vai armazenar essa passagem de carga nele. Então, ele não tem corrente elétrica passando por ele. Ele tem cargas sendo eliminadas para o circuito num intervalo periódico de tempo. Beleza? Aí, jovens, vamos pensar num exemplo de circuito elétrico. Eu vou fazer um exemplozinho bem simples. Eu não quero fazer o mesmo desenho da apostila, porque o da apostila não ajuda a discutir o que eu quero. Então, tá aqui, eu tenho o resistor R1, R2, R3 e o capacitor 1. Jovenzinhos, vai sair corrente elétrica aqui da minha placa positiva. E quando chegar nesse ponto, ela não vai dividir, porque esse capacitor não vai deixar passar corrente. Então, vai passar corrente elétrica toda aqui pelo ramo de cima e depois fecha o circuito aqui. Não vai ter corrente passando pelo meio. É como se esse ramo estivesse em curto-circuito, não passa corrente por ele. Beleza? Então, o que você faz nesse caso? Você calcula a resistência equivalente só com o R2 e o R1, que são os resistores por onde você tem corrente elétrica passando no teu circuito. Beleza? É essa a grande sacada, essa a grande jogada. E aí, a diferença de potencial que você tem para esses caras, você tem para esses aqui também. E aí, você, tendo um ramo com um capacitor e resistor, você sempre sabe que nesse resistor não vai passar corrente. Então, toda a diferença de potencial do ramo está aplicada no capacitor. Então, você sabendo a capacitância dele e a diferença de potencial, você consegue calcular o que? A carga que esse capacitor vai armazenar. Então, isso vai mudar, jovem, essa configuração muda de circuito para circuito. Porque se eu tenho um desenho diferente de circuito, muda o caminho da minha corrente, e aí muda o ramo também, que eu não vou ter corrente elétrica passando. Eu posso pôr uma chave liga e desliga no meio do caminho, as coisas ficam diferentes. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para ver como que está o desenho do circuito. Mas o raciocínio é esse. O ramo que tem capacitor está sem corrente elétrica. E se não tem corrente passando por um resistor, eu posso desprezá-lo no meu circuito. Beleza?
O que vai acontecer com esse capacitor, jovens? Ó, eu vou fazer o gráfico da carga desse capacitor em função do tempo. Ele tem carga zero, ele vai armazenando carga até que ele chega no valor máximo de carga. Então, essa é a curva que representa a carga que foi armazenada. Se eu penso em termos de corrente elétrica, essa que eu vou fazer agora tem na apostila de vocês, o que acontece com a corrente elétrica em função do tempo. Então, eu tenho, quando ele começa a carregar, uma corrente muito alta, ou seja, carga chegando nele, e ele vai carregando, essa carga vai chegando a zero. Ou seja, quando o capacitor está totalmente carregado, cessa-se a movimentação de cargas através dele. Enquanto ele está armazenando carga, por exemplo, aqui, ele está com carga zero. Enquanto ele está armazenando carga, tem carga vindo nesse caminho. Tem carga vindo até que ele armazenou total, aí para de vir carga elétrica para esse sistema. Aí o que acontece? Ele começa a jogar essa carga elétrica para o circuito. Mas essa carga ela não vai configurar corrente elétrica, tá bom? Porque ela é um movimento de cargas que não é contínuo, como nós defendemos que é o movimento de cargas numa corrente elétrica. Por isso que existe essa diferença, tá bom? Como, jovens, é uma discussão bastante ampla, eu deixei indicado para vocês 2 vídeos lá no roteiro de estudos, aliás, no planejamento semanal, e é bem legal. Numa aula, eles discutem a teoria e na outra eles fazem exercício. E eles vão discutir circuito RC na aula e vão fazer exercício de circuito RC no vídeo seguinte. Então fica a dica aí para quem depois quiser estudar e aprofundar um pouquinho mais. RC não é muito comum de ser cobrado no Enem. Os vestibulares, às vezes, acabam trazendo, mas é bem raro. Agora, se alguém pretende fazer ITA, IME, AFA, eles sempre cobram, e aí vale a pena você investir um tempo maior de estudos para esses gráficos de carga e corrente, em termos de você entender a equação que representa esse gráfico. Ela é uma equação exponencial, então é mais difícil de ser analisada. ITA, IME, AFA cobre isso aqui. Os vestibulares e o Enem não cobram a equação, só a interpretação do processo como um todo, aí, de não ter corrente passando no ramo do capacitor. Beleza? Jovenzinhos, usamos até os milissegundos da nossa aula, mas ainda dá tempo de mandarem perguntinhas e questionamentos. Vai lá, podem mandar. Tranquilo, prof. Beleza? Então, joia. Eu agradeço, senhoras e senhores, a atenção de vocês, a paciência de me ouvir por uma aula inteirinha. Nos vemos de novo na semana que vem. Dúvidas podem mandar lá no chat ou e-mail, tá bom? Tchau, galerinha. Até semana que vem. Tchau, prof. Se cuida, até. Tchau, professor, até. Professor, eu te amo. Falou, I love you, baby. Falou, meu lindo. Falou.